Você tem muitos inimigos? Você gostaria de um dia estar numa posição de destaque perante os seus inimigos? Pois é, a Bíblia fala sobre isso e eu quero devocionar sobre isso com você hoje. Antes de eu te falar sobre o versículo, é muito bom nós tratarmos sobre a questão de inimigos. O que na verdade é inimigos, né? Quando se fala o seu inimigo, o nosso inimigo, a gente tem uma ideia de que esses inimigos são aquelas pessoas que fazem mal a gente, que fazem muito mal pra gente, né? E aí a gente fica, nossa, os nossos inimigos devem ser envergonhados, os nossos inimigos isso, os nossos inimigos aquilo, né? Beleza. Claro que a Bíblia ela foi escrita num contexto totalmente diferente, no contexto inclusive que tinha muitas guerras, então a palavra inimigo se traduz por inimigo, literalmente, né? Nos dias de hoje, os nossos inimigos de fato podem até ser, mas não são com a mesma veemência que tinha nos tempos bíblicos, né? Então hoje quando fala assim, ó, fulano é o teu inimigo, ele pode ser um inimigo, talvez sim, mas é aquela pessoa que se indispôs contra você, aquela pessoa que está disputando alguma coisa com você em algum cargo na empresa, em alguma situação na vida, enfim, aquela pessoa que você diz ser o seu inimigo, né? Mas pensa só, eu quero te trazer para um contexto cristão, para um contexto do mundo espiritual, tá? Quero te trazer para um contexto espiritual. Pensa só, olha só o que eu trago para você nesse devocional. No Salmo 23, no verso 5, o salmista Davi fala assim: Prepara, Senhor, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Estou até aqui numa mesa gravando isso. Enquanto eu estou esperando um compromisso, eu parei aqui para fazer esse devocional com você, que foi o verso que eu devocionei o dia inteiro. Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. De fato, nesse tempo, o salmista Davi tinha muitos inimigos, mas muitos inimigos mesmo. Até porque Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um homem muito sanguinário, Davi foi um guerreiro, um homem sanguinário ao extremo, então ele tinha sim muitos inimigos, sabe? Então ele clamou para Deus no Salmo 23, no famoso Salmo 23, dizendo: Senhor, prepara para mim uma mesa, mas que não seja uma mesa comum, que os meus inimigos me vejam ser exaltado, né? Então pensa só, Deus tem capacidade sim de preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Deus tem essa capacidade. Até dentro do meio cristão, evangélico, pentecostal, fez muito sucesso a música da Damares, Sabor de Mel, né? Que Deus sim vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. E quem não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender de não ter ajudado você. É mais ou menos isso que diz uma parte desse hino. Claro que o hino ele é um pouquinho triunfalista, mas ele tem sim o seu pezinho dentro do Salmo 23, verso 5. Então, Deus tem capacidade sim para colocar você num destaque, colocar você numa mesa e os seus inimigos olharem e falar assim: caramba, Deus foi na vida dele ou na vida dela, Deus triunfou essa pessoa. Os seus inimigos de fato olhar para você e ver que Deus fez alguma coisa em seu favor. Isso é muito bom e Deus pode fazer isso. Só que hoje, beleza, essa é a parte que eu queria esclarecer com você. Só que hoje, eu até comento com a minha esposa, eu falo: Fabi, muita gente hoje tem a síndrome da perseguição. Muita gente hoje, muitos cristãos principalmente, tá? Vou falar dentro da casa que eu convivo, a casa cristã, o mundo cristão evangélico, dentro da minha própria bolha. Tem muita gente que tem uma síndrome de perseguição. É porque os meus inimigos, é porque as pessoas lutam contra mim, é porque as pessoas não querem me ver a minha vitória, é porque Deus vai colocar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Será mesmo? Será que a gente tem uma vida tão extraordinária assim, a ponto de nós termos inimigos que querem acabar com a nossa vida? Claro, às vezes pode ter alguém que não vai com a nossa cara, alguém que não gosta da gente. E é normal, ninguém é obrigado a gostar da gente, sabe?
Então, mas assim, tem gente que tem uma síndrome, tem gente que já tem isso na cabeça. Não, porque os meus inimigos, quando Deus me honrar, os inimigos vão ver. Mas isso não faz bem. Essa síndrome de perseguição não faz bem. Essa síndrome de ser exclusivo da parte de Deus não faz bem. Nós até podemos ter inimigos, sim, principalmente quando se trata da igreja perseguida, fora do Brasil, porque no Brasil a coisa está muito fácil, está mel na chupeta. Você pode pegar uma Bíblia e ir para qualquer praça aqui no Brasil e pregar, geralmente você não vai ter problema, tá? É muito tranquilo. Agora tem alguns países aí fora que os caras arrancam os seus dedos, eles fazem atrocidades contra a sua vida só porque você se declarou cristão ou porque você está trazendo uma mensagem da parte de Deus. Existem países, principalmente como a Argélia, se não me falha a memória, que pessoas para fazer um trabalho cristão de evangelismo lá, eles precisam se passar por voluntários. De fato, eles vão como voluntário e fazendo o trabalho voluntário deles, oi, chega aqui e tal, e aí passam a mensagem de Cristo para as pessoas e muitos se convertem. Bacana. Mas no Brasil a perseguição está muito fraca, né? Aliás, a igreja brasileira só vai acordar quando houver de fato uma perseguição muito grande contra a igreja brasileira. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para um outro momento, um outro devocional. Então, pensa só, o Brasil é um país livre, então de fato você não tem inimigos que você acha que tem. Você tem pessoa que talvez não vai com a sua cara, e está tudo bem isso. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nem você gosta de todo mundo. Então, pensa bem. Você não tem de fato inimigos. Você não tem. Você pode ter pessoas que não vão com a sua cara. Beleza. Agora a gente vai entrar na terceira parte desse devocional para terminar. Até porque tá frio. E eu já tenho que ir embora. Olha só. Agora sim eu vou te apresentar uma parte sua que você convive, que aí sim você tem inimigos que querem acabar com a sua vida. Tem um trecho na Bíblia que fala assim: meus irmãos, vou colocar o versículo bem aqui. Meus irmãos, a guerra de vocês, a luta de vocês não é contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra as potestades malignas, contra as hostes espirituais da maldade, que pelejam contra vocês nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, você me entendeu? Aí sim, no reino celestial, no reino espiritual, aí você tem inimigo pra caramba. Se você puder, assistir o filme Constantine. Eu vou tentar colocar aqui a capa desse filme, Constantine, com Keanu Reeves e Shia LaBeouf, se eu não me engano. E tem alguns outros atores famosos também no elenco. Ali você vai ter uma leve ideia do que é o mundo espiritual. Você sabe agora, nesse exato momento que eu estou falando com você, você está vendo aqui o mundo material. Você está vendo só eu e o mundo ao redor. Tudo isso aqui é material, tá vendo? Green Park está aqui atrás. Mas nesse exato momento aqui está acontecendo um mundo espiritual, sabia? A mais ou menos, eu não posso te precisar a distância, mas eu arrisco dizer, é um chute meu, tá? Isso não está na Bíblia, é um chute meu. A distância não está na Bíblia. A Bíblia diz assim, que ao nosso redor, isso tá na Bíblia, tá aqui, ó. Esse verso diz assim, que ao nosso redor, existem anjos de Deus nos guardando. Então eu vou colocar redor como sendo de 3 a 5 metros, tá? E ao nosso derredor está o nosso inimigo bravando contra a nossa vida, buscando quem possa tragar. É mais ou menos isso que aparece em algumas cenas do filme Constantine. Você está aqui, ao seu redor existem anjos e ao derredor milhares de anjos do mal querendo fazer muito mal à sua vida. Aí sim, estes são os teus inimigos. E a Bíblia diz que a nossa guerra, a sua guerra,
não é contra pessoas, hostes espirituais da maldade, não é contra essas pessoas, mas é contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Estes sim estão pelejando contra você. Aí é que entra a sua confusão, porque às vezes esse espírito entra na vida de outras pessoas e essas pessoas são movidas contra você. Aí sim, elas estão pelejando contra você, estão com atitudes de inimigos contra você, mas não são elas, são o espírito do mal que está aninhado na vida delas, ou seja, os endemoninhados. Eles sim estão endemoniados, eles estão possessos pelo mal, pelas hostes espirituais da maldade para intentar contra você. Mas não é, a sua guerra não tem que ser contra as pessoas, tem que ser contra o espírito mal que está agindo na vida dessas pessoas. Aí sim se cumpre Salmos 23, verso 5. Prepara, Senhor, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Aí sim Deus vem com cuidado, prepara a mesa para você. E a mesa quer dizer cuidado, relacionamento, intimidade, sabe? Aí sim Deus vai mostrar, eu tenho cuidado, eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade com essa pessoa. Aí sim vai mostrar para os seus inimigos espirituais da maldade que tem amor, carinho e proteção por você, sabe? Aí sim. Então o que nós precisamos entender é tudo isso. Eu estou nesse devocional um pouco mais de 10 minutos para você entender isso, para você refletir isso junto comigo, porque devocionar a Bíblia, refletir a Bíblia não é simplesmente Salmo 23, verso 5, está aqui. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ah, legal. Não, isso não é devocional, isso é ler a Bíblia. Devocional é você meditar, você esmiuçar, você prestar atenção e saber de fato o que aquilo quer dizer e como isso se cumpre na nossa vida e o que a gente pode fazer em relação a isso. O que de fato Deus está fazendo por nós em direção a isso. Relacionado a esse verso. Em Salmo 23, 5. Deus quer sim preparar uma mesa para você. Como eu disse, mesa quer dizer cuidado, carinho, atenção, intimidade. Deus quer mostrar tudo isso, mas não para você mostrar para as pessoas. Deus quer mostrar tudo isso para os seus inimigos espirituais, que Ele tem compromisso com você. Só que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por isso que Davi, por mais sanguinário que fosse, por mais imprestável até que fosse, ou por mais perseguido que fosse pelas pessoas, pelos inimigos dele, ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Olha só. Davi foi o único que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E até hoje, a estrela de Davi está na bandeira de Israel. Para você ver o prestígio que o homem tinha com Deus. Sabe? Então, é isso. É isso. A mesa que Deus prepara não é para você esfregar na cara dos outros. A mesa que Deus prepara para você é que você possa mostrar para o mundo espiritual que Deus tem cuidado da sua vida, da sua casa, da tua família e de todos aqueles que você ama e tudo aquilo que leva o teu nome. Eu espero que esse devocional tenha trazido luz para o entendimento da palavra de Deus para você. Eu espero que esse devocional possa ter te alcançado num dia como hoje. Eu decidi gravar no final do dia praticamente. Aquilo que eu devocionei, que eu meditei e refleti o dia inteiro. Eu vou deixar aqui no finalzinho mais um devocional, mas é o YouTube que vai indicar para você mais um devocional para você assistir. E quanto a nós, até o próximo vídeo, onde falaremos mais um pouquinho, devocionaremos mais um pouquinho da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.